Play. Opa! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do professor Erundino de Holanda. Gente, é o seguinte, agora é exatamente 3h30, vamos começar a nossa nova aula depois do intervalo. Vamos lá. Seguinte, ó, a gente fez lá os conte valores, conte num, conte se, contar vazio. E aí, a gente tem também o soma-se agora. Se a gente tinha o conte-se, a gente tem o soma-se. Existem quatro Cs. Quais são eles? Acho melhor eu voltar ainda. O conte, o soma, o próprio se, ele mesmo, e existe um outro que de vez em quando o CESP gosta de cobrar, médio, tá? Dá agonia ficar com a calça dentro da berina? Dá, por quê? Minha calça dentro da berina? E por que você não me avisou antes? Ah, não sei, né? Calça de pular breve. Hoje em dia a gente não pode falar nada, porque percebe que é Nossa, eu muito... nem tinha percebido. Eu sabia que eu tava sentindo um calor na canela. E eu nem... Não, continua ainda, porra. Faz direito. Não, agora não tava, só tava em cima. Então. A barriga tá fechada. Não é apertar pra perto. Eu também vi. Isso aí ele e ela viu. Eu não vi. Eu tava aqui na frente. Aí eu pensei, eu vou falar alguma coisa, eu sou mulher, eu vou falar, ele vai falar que eu tô olhando o lugar errado, né? Então eu fiquei bem perto. Não, mas não adianta, o professor é pra ser mirado mesmo, tem que ficar olhando. Se Olha for pra pra bunda, Constituição, assim, você pode também não falar. tem bunda, aí olha para esse não tem bunda. Então vai olhando, vai reparando, a barriga tá meio também. E professor, não lavou o tênis. É normal. Mas o mais legal, sabe o que é? Geralmente é homem que fala. Nossa, professor, a calça tá curta. Esse daí falou um dia, professor, a calça tá curta. Tipo um de menor. A outra falou, o tênis é vermelho, professor. Nossa, se eu tivesse falado, não tinha visto. É verdade, eu falei que a calça tava de fundo é menor, lembrei. Né? Bom, pessoal, todos eles têm sintaxes diferentes, tá? Então vamos lá. O conte, tá? O conte e o média talvez teria a sintaxe igual, que é o nome da função. Meu Deus, o Verão gasta todos os tipos da caneta. Que é o nome da função, abro parênteses, intervalo, e aí o critério. Soma-se, ele tem intervalo, critério, só que aí tem um negócio interessante. Ele pode também ter um intervalo, critério e soma. Tá? Ele tem duas maneiras, por isso que eu deixei ele por último para passar. O C, ele tem o teste lógico, o verdadeiro e o falso. E o média é o mais parecido lá com o ponto C, porque ele tem o intervalo e ele tem o critério. Ok? Mais parecido. Acontece que, quando a gente usa igual soma C, eu posso ter um intervalo, um critério e uma soma, que é o mais comum de aparecer nas provas, tá? Ou eu posso ter assim, ó, soma C, intervalo e critério. E existe uma variação, que é igual soma C, plural. Porque aí é quando você tem aqui no C,
eu tenho somente um intervalo para somar e para fazer a minha condição. Quando eu tenho soma Cs, tá? Eu tenho que pegar essa parte aqui e trazer ela para frente, ela vem aqui, tá? E depois, ó, eu tenho várias opções de critérios. Então, eu tenho intervalo, critério, quantas vezes eu precisar. Tá, professor, entendi, mas não entendi, porque eu não usei na prática, então vamos usar na prática. Vamos supor que vocês estão lá no INSS, passaram, e chega o líder de vocês e fala o seguinte, fala, ó, aí tem a pessoa, né, o beneficiário, né, tem o benefício dele, tá? Então tem lá a pessoa X, Y, Z, E, W, T, R, e lá o benefício deles, R$500, R$1.600, R$8.000, R$850, 60, 1.200. E aí, essas pessoas, deixa eu só excluir isso aqui, o teu líder fala assim, quantos beneficiários eu tenho aí de tal, tal, tal? Ah, beleza. Quantos? Ah, beleza. Eu vou dar lá um conte de valores. Ah, esses beneficiários aqui em Rio Preto eu tenho 7 beneficiários. Aqui. Então, beleza, eu tenho 7 beneficiários. Tá, mas eu queria agora saber desses 7 qual que é o total, quanto que eles custam aí, né, pra gente. Então eu vou lá e vou fazer uma soma, não é isso? Soma disso tudo, correto? Então, ó, esse aqui é o valor de benefício pago hoje, 12.210, tá, legal. Mas eu quero uma coisa mais específica. Eu quero somar, aí eu vou colocar um critério. O que eu quero somar? Eu quero somar se, ou seja, uma condição, for maior que 2.000. Então, é uma soma C. Então, eu vou lá e falo assim, então quem ganha acima de 2.000, soma C. Sem ponto, tá, gente? O conte tem ponto. O soma nunca tem ponto, tá? Soma C, aí eu vou pegar o meu intervalo, vou colocar agora um ponto e vírgula e vou colocar agora o que eu quero. Ah, eu quero quando ele for maior que 2.000. Posso fazer assim? Quando é critério, eu tenho que fazer o quê? Aspas. Então, eu quero maior, vou colocar maior ou igual a 2.000, tá? Fechar aspas. E aí eu vou falar o seguinte para ele. Eu vou fechar o meu parênteses. Eu quero somar se neste campo aqui for maior que 2.000. Acabou. Eu vou dar um Enter agora. Ele já somou. Ó, é só esse que tem, certo? Então ele somou, deu 8.000. Vou reduzir aqui, vou aumentar o gain aqui. Vou colocar 2,5 nisso, vamos ver que vai somar. Ó. Ele somou quem é acima de 2.000. Tá. Mas vocês concordam que eu olhei para essa coluna e olhei aqui quais são os números que tem aqui para saber qual é o número maior que 2.000 e somar, correto? Mas vamos pegar aqui, ó. Vou adicionar algumas colunas agora. Eu vou colocar aqui uma cidade. Então, essa cidade aqui, por exemplo, pessoa X, ela mora em Itu, também mora em Itu, aqui mora em São José do Rio Preto, aqui também mora em São José do Rio Preto, essa mora em Itu, essa mora em Bati e essa mora em Itu. Beleza. Agora, olha só que interessante. Eu quero somar todos os benefícios das pessoas que moram em Itu. Olhem para a minha planilha aqui. Eu tenho 3 colunas. Isso daqui não interfere no que eu quero. Mas eu quero olhar para essa coluna e somar essa. Então eu quero olhar para uma coluna e somar a outra. Vocês, com olhos de humano, né, sem ser de máquina, você olha aqui e guarda isso aqui no teu cérebro, não é assim? Outro de Itu, você vai lá e coloca 1.600. Aí você vai achar outro de Itu, mais 50. Aí você vai achar outro de Itu, 1.200. E aí você vai somar tudo isso, não é isso? Agora eu tenho que falar isso para o computador. Como que eu falo isso para o computador? Assim, ó.
eu vou fazer o que eu chamo de ICS. Intervalo, critério, soma. Eu quero somar esse intervalo quando ele obedecer o meu critério. Então, eu vou fazer assim, ó, igual, soma-se, neste intervalo aqui, ele possuir quem? E tu, que é o que eu quero. Certo? Ponto e vírgula. Quem que eu quero que ele soma? Essa própria coluna aqui? Não. Aqui não tem número. Eu quero que ele some quem? Do C2 até o C8. Então agora é o meu S, o meu intervalo da soma. Então eu vou lá agora, seleciono o intervalo da soma e fecho aqui. Qual a diferença dessa para o PROC V? PROC V é outra coisa. PROC V, ele vai, por exemplo, o PROC V não soma. Ele só olha e ele localiza. Por exemplo, eu quero saber o número do benefício do Y. Então ele olha aqui, a hora que ele acha o Y, ele me retorna isso daqui. Tá? Isso, sem somar. Aí, olha só que interessante agora. Eu peguei esse intervalo e vi se tinha em tudo. Se tem em tudo, ele vai lá e soma. Pronto. Tá? Ah, Gerson, mas... Tá. Gostei. Mas é meio inútil, né? Por que inútil? Pessoal, que legal isso aqui, ó. Imagina isso daqui. Vou mostrar um negócio agora para vocês que nem sempre passa sala de aula, tá? Ó, eu vou lá em dados, eu vou lá aqui no ferramentas de dados, eu tenho uma opção chamada validação de dados, tá? Nesse validação de dados, eu vou colocar aqui, ó, permitir uma lista. E aí, nessa fonte aqui, eu vou colocar todas as cidades que eu tenho, tá? Só que eu não vou digitar assim, não, eu vou digitar assim. Itu, ponto e vírgula, SJP, ponto e vírgula, Badi, ponto e vírgula, vou colocar aqui, sei lá, Mirassol, tá? E vou dar OK. Olha aqui, viu o que aconteceu aqui nesse cantinho aqui? Uma lista. Uma listinha, certo? E agora eu vou vir aqui na minha planilha, na minha forma. Eu não estou soma-se de B2 até B8 e ponto e vírgula Itu. Eu não quero Itu. O que eu quero? Eu quero exatamente o que tiver aqui na E5. Ou seja, soma este intervalo quando tiver a mesma coisa que está aqui no E5. O que tem aqui no E5 agora? Nada. Então ele vai mostrar nada, ok? Então agora eu vou dar um Enter. Olha só o que aconteceu. Nada. Beleza? Agora, vou pegar agora aqui, vou clicar aqui e vou mudar para SJP. Pronto, ele me deu o valor de quanto que é de mil vezes. Ah, eu vou clicar aqui agora, vou colocar Itu. Pronto, olha só. Eu queria ver. Não, o problema do Word que não está gravado. Entendeu? Olha só, vocês viram aqui? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando um nome nesta célula, certo? Mas eu estou buscando daqui. Eu Isso é legal no próprio vez. Não, o PROC V é sensacional, porque aí você procura o que você quer, clica e já te dá todas as informações. PROC V, gente, é uma função que você tem quatro argumentos dentro dos parênteses lá, né? Então você tem o número que você quer procurar, tem a matriz, tem a coluna que você quer mostrar e se ele é verdadeiro ou falso. E aí, dependendo do que você quer procurar, então, por exemplo, quero procurar X e eu quero que na célula da frente ele apareça, por exemplo, eu quero procurar um produto, né? Aí o código dele, e eu quero que ele mostre o valor na outra célula. Então você vem aqui, digita o nome do produto, ou o código dele, ele automaticamente busca na lista e mostra o valor para ele. É mais ou menos o que acontece quando você passa no caixa. Você passa o código de barra lá, o que ele faz? Ele vê aquele número está ligado a um produto, ele vai lá, busca naquele banco de dados o produto que é e traz o valor para o caixa, soma, né? Basicamente seria isso. E geralmente o PROC V não cai em concursos assim que não seja de finanças, né? Tipo, sei lá, um auditor fiscal talvez cairia. Eu fiz os bancos do Brasil cair. O Banco do Brasil estava um pouquinho mais puxado para a informática, né? Só para você ter uma ideia. Aquela foi a última que você prestou? Sim. A última eu teria que estudar. Informática. Não, é que tinha coisa de programação, né?
Ô, louco, comprou coisa de programação. Tinha Python. Nossa. Python é fácil, Não, é mas fácil, pra quem não, pra quem não conhece, não quem não sabe. conhece, fudeu, né? Não é fácil. Python eu desenvolvi um sisteminha quando eu comecei a estudar em um dia. Tão fácil é, eu já tinha base. É muito fácil, muito gostoso estudar Python. Mas assim, como eu não gosto muito de programação, assim, Perder mais legal. Oi? Perder mais legal. Já é gostoso. Não gosto, né? Quer dizer, não gosto de nenhum. Eu também não gosto de nenhum. Se for melhorzinho, perco. Porque o meu sogro é programador, né? Você tem programa em Delphi até hoje, né? Com um monte de empresa, bicho, ganha dinheiro pra caramba. E ele quer, tipo, abandonar, né? O pai da Java. E ele quer abandonar, porque ele não aguenta mais. E aí, quer dizer, não pega mais cliente, né? E aí eu poderia pegar todos os clientes. Prepare-se. Não vou, não quero pegar todos. Continua com a aula. Não gosto mesmo, por isso que eu não. Bom, e é isso, só uma série. Então eu posso ter o intervalo critério e um pedaço que ele soma, que foi o caso agora, né? Eu precisaria procurar num intervalo a cidade de Itu, que era o meu critério, tá? E aí eu mando ele somar uma outra coluna. Quando é intervalo e critério só, ou seja, quando eu quero olhar para essa coluna e nessa mesma coluna eu olhar para os números e somá-los, aí eu não preciso colocar a soma. Gerson, e se eu fizesse assim? Aqui, por exemplo, eu quero somar os salários acima de 2.000. Eu venho aqui e coloco C2 até C8, quando ele for maior que 2.000, e ponto e vírgula. Eu quero que ele some do C2 até o C8. Eu posso fazer isso? Eu posso repetir? Pode. Mas também que é desnecessário. Eu estou pegando esse intervalo, quando ele é maior que 2.000, e somando mesmo que o intervalo. Então eu omito isso daqui. Ó. Eu não preciso disso. Eu só fazer assim que ele já vai somando, vai fazer o soma assim. Tá? Agora, o soma C, a única coisa é o seguinte. Aqui a gente colocou o intervalo critério, então eu quero que ele ache aí Itu. Nesse intervalo ele acha Itu e some. Quando eu vou usar o soma C, eu pego esse C aqui da soma, né, o S da soma, perdão, e trago ele para frente. Então ele vai, a primeira coisa que eu tenho que selecionar é quem eu quero somar. Como assim, professor? Por exemplo, eu quero achar os beneficiários. Eu quero somar o salário, o valor dos benefícios que cada um recebe. Eu quero somar das pessoas que moram em Itu, que sejam do sexo feminino, que tenham acima de 60 anos e que morem na região sul da cidade de Itu. Não. Então eu tenho vários critérios. Então eu vou selecionando o intervalo que eu quero e o critério que eu quero. Aí eu quero do B2 até o B7, B8 e do D2 até o D8 eu quero mulher, do D e assim por diante. Aí você vai colocando os critérios e você vai somando. Tá? Dúvidas? Vamos fazer esses dois exercícios que tem aí, ó, na página 37 mesmo que tá aí, né? Façam um vídeo aí pra gente ver se vocês estão craques. Depois a gente resolve junto. Já fez, já? Tá muito estudioso. Pronto?
Tô calmo, não tô nervoso. Você acha que eu tô nervoso? É a única coisa que eu tenho. Você tem certeza do que você está fazendo? Gente, vai ter concurso de perito criminal. Que vontade de prestar. De perito Mas criminal. passou, não foi? Não foi esse? Sim. Deve ser legal. O único problema Ia ser o quê? não vai ter morto. Você não vai ver morto? Então Não ia ser legal. Culpa é sua. Desculpa te informar, Eu mas... tenho um amigo que ele é, e a gente conversa, às vezes ele fica me contando as coisas, eu acho super legal. Só que Contando só. é só contando. Só filme. Você sentiu o cheiro. Sem Sem sentir o sentir, cheiro. sem ver, encontrar ele. Nossa, me contou umas coisas cabulosas. Não, mas o ver o morto, eu acho, é pesado pra quem não gosta, mas você acaba se acostumando, mas tem coisa que você não se acostuma. O Rodrigo, que é perito aqui, ele falou que uma vez ele foi atender uma ocorrência, né? O pai se perdeu, acho que surtou, né? E bateu o carro com a família inteira dentro. Entendeu? Aí você chega lá, tem criança lá, entendeu? É pesado, né? Você chega, o clima é pesado, né? Não é nem a cena, né? A cena, assim, não é a imagem da pessoa morta lá, mas já é vai atender uma ocorrência de um pai que suicidou a família toda. Né? É tenso demais, E foi em Rio Preto, né? É triste. O cara bateu lá na José Munia, lá, ele pegou o carro e enfiou num poste lá. Acho que tava com os 2 filhos. Sim. Mas como sabiam que foi de propósito? Deixou cartas? Ele saiu de escola. Às vezes saiu de casa já falando, né? Acho que a esposa não... Eu posso estar mentindo para vocês quem é o autor, se é o pai ou a mãe, mas eu lembro que foi um dos dois. Um ficou em casa e pegou as crianças, saiu e... Não lembro se foi o pai ou se foi a mãe, mas é isso. Mas imagina você indo para a ocorrência, é tenso demais. Eu lembro quando eu comecei a usar a cadeirinha no carro, eu tinha acabado de trocar meu carro, na época, e assim, o meu carro era alto, e eu falava, você nem precisa usar a cadeirinha lá atrás, né? E eu fui viajar para Franca, fui fazer um trabalho de marketing lá numa escola, e naquela semana, uma mulher em Franca, ela pegou o carro e bateu num poste de propósito, né? Só que ela falou que ela ia se matar e matar a filha porque o marido não ia ter a filha de jeito nenhum, né? E ela catou a criança, colocou dentro do carro, né? E a criança tinha, não sei, era 9 anos, né? A mulher não viu a criança não, porque ela estava na cadeirinha. Aí as pessoas não sabiam se foi ela que colocou o cinto, sabe, no desespero de sempre colocar na cadeirinha, ou se foi a criança no automático que colocou, ou se foi a criança que já sabia abotoar. E aí... Criança é foda. Na cidade que eu morava, uma vez assaltaram roubaram um carro, né? E só que a mãe não conseguiu por conta que... Lá no sul? Lá no sul. Mas vixe, é isso lá? Essas coisas de... De assalto. Tem assalto, essas coisas lá no sul, né? Mas que aqui. E aí a criança estava presa na cadeirinha e ela não conseguiu tirar a criança. Aí levaram. Aí levaram com a criança, mas depois eles abandonaram o carro com a criança dentro. Nossa, graças a Deus. Aí eu sempre tinha medo, sabe, de andar de carro. Sempre me cuido assim quando eu vou descer do carro. Porque eu tenho 2 na cadeirinha, né? Como é que eu vou tirar os 2 ao mesmo tempo? Antes de sair do carro já desabotou, porque fica mais fácil, né? Bom, né? Bom, vamos lá. Olha só. Soma C, não tem ponto. De 1 até 8. O que é esse sinal aqui que eu esqueci? Menor. Diferente.
tá? Diferente de 1000. Então, qualquer número diferente de 1000, ele tem que somar, ok? Do E1 até o E8. Gerson, mas E1 é salário. E agora? Oi? O que eu falei que soma fazia quando encontrava texto? Desconsidera. Ignorava, desconsidera. Beleza? Então, aqui também vai desconsiderar. Então, ó, o que não for igual a 1000, né, o que for diferente de 1000, ele vai somar. Qual foi o resultado aí? 23.000. Certo? Vamos lá agora. Olha só, agora eu quero que ele some o salário de novo, né, do E2 até o E8. Agora eu coloquei E2 lá. De C2 até C8 quando for feminino. Tá? Preste atenção. Se aqui estivesse escrito feminina em todas elas, ele não somaria, tá? Ah, porque feminino e feminino é mais ou menos igual. Não, tá? É diferente, então tem que ser igualzinho. Então, se for feminino, então ele olha aqui, ó, é masculino, ele não soma. Masculino, ele não soma. Feminino, vai somar. Então, 2.000, beleza. Feminino, beleza. 3. Masculino, não. Feminino, sim. E masculino, não. Então, é 2 com 3 com 5. É isso? Eu poderia fazer um soma-cessa. Falar para ele, ó, eu quero que você some o salário de quem for do sexo feminino e for casada. Olha só, eu poderia fazer os dois. Aí eu faria o soma-cessa, colocaria o intervalo da soma, que seria do E2 até o E8. Primeiro intervalo seria igual ao que está lá, né, de C2 até C8 feminino. E o segundo intervalo, que ele fosse de D2 até D8, fosse escrito casada. Beleza? Eu poderia fazer assim. Tranquilo? Quanto que deu aqui esse aqui? 10.000. Soma 6 costuma cair, você já viu? Já, soma 6, média 6. Tá? Média 6 também. Média 6. É a mesma ideia. É. Tá? O mesmo jeito. Tá bom? Certo, gente? Acabamos aí a parte teórica do Excel. E agora eu vou querer um minuto de atenção de vocês. Que hora que é agora? 4 horas. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês têm um monte de exercício para fazer aí. Eu vou falar alguns hoje que a gente vai fazer, tá? Mas eu queria que vocês fizessem em casa, a maioria deles. Vai lá na página 39, antes disso. Ó, na página 39, tem lá os tipos de erros mostrados pelo Excel, tá? Eu vou começar a mostrar agora para vocês aqui. Esquece um pouquinho que hoje é feriado, né? Esquece um pouquinho celular, marido, mulher em casa. Vou prestar atenção aqui, que eu vou passar algumas coisas extra para vocês. E nem todas estão até na apostila. Você que algumas eu passo aqui não esteja na apostila, que eu já vi em questões do SESC, tá? Se vocês forem prestar questões do NES, FCC, CESGRANIL, nem se preocupe com isso daqui, ó, né? Raramente cai. SESC já tem uma pegada um pouco mais forte nisso. Quais são os principais aqui que acontecem em prova, tá? O que mais acontece no dia a dia é esse daqui, ó, valor, tá? É o que mais acontece. Por exemplo, você multiplicar dois números, tá? Quais são os mais comuns de aparecer? Nome e prova. Nome, valor, esse daqui. Já vi, mas não é com tanta frequência. Os dois aqui, o divisório e o referência, tá? Mas esses três são os principais que acontecem. Quando eles acontecem? Então vamos lá. O primeiro, nome, é quando você erra o nome da forma. Então, por exemplo, eu vou colocar lá soma e escrevo somar. Existe somar? Não existe. Então, como não existe, esse nome não existe. Tá? Quando eu vou multiplicar 2 vezes EPC, vocês concordam que não existe um valor definido para que isso seja representado? Eu não consigo representar esse valor
então ele vai dar o hashtag valor, tá? E esse último aqui, ele tem duas ocasiões que ele acontece. Primeira, quando você tem um número muito grande, a célula é pequena, você tem que aumentar o espaçamento dela aqui, ó, tá? Isso acontece, principalmente em datas, tá? Acontece isso. Ou se você colocar uma conta que der uma data negativa, ou seja, um número negativo para ser representado em uma data, aí ele vai acontecer isso, tá? Esse monte de cerquilhas aqui. Então, essa daqui, ó, então, por exemplo, um número negativo como data. Tá? Então, se a gente tiver um número negativo formatado como data, aí ele vai dar esse monte de cerquilhas aí. Ou, se a célula for pequena demais, aí você tem que aumentar. Tá? Esses são os mais comuns. Isso aqui ocorre quando você faz alguma referência a alguma célula e ele não está disponível. Acontece isso muito no PROC-V, CND aqui, tá? O nulo é quando você tem alguma coisa específica de dois valores ou dois intervalos e ele não acha, ao invés de ele achar, ele acha um número, mas ele dá um valor nulo. Isso aqui ocorre em funções mais avançadas. Nas funções que a gente usa de soma C, não acontece isso, tá? Num, quando, por exemplo, uma célula, você coloca a formatação disso aqui como número, mas na verdade ela é um texto, ele vai dar esse erro de número, muito raro acontecer também. Este daqui acontece direto, que é uma coisa da matemática, né? Então, se você colocar assim, ó, 0 dividido por 2, quanto que é, gente? É 0. Agora, 2 dividido por 0, quanto que é? Indeterminado. Na matemática a gente fala que é um número indeterminado, certo? No Excel ele vai falar que é um erro de divisão por 0, tá vendo? É fácil vocês guardarem esse aqui. E esse aqui é uma referência. Referência é muito fácil. Hoje aconteceu, a hora que eu estava fazendo aí. Geralmente você faz referência a uma célula e você exclui aquela coluna, por exemplo. Então ele está referenciando C2, mas a coluna C inteirinha foi apagada. Então ele vai dar esse erro de referência. Tá? Ele não acha a referência relativa. Beleza. Outra coisa agora um pouquinho fora da apostila aí. A gente vai pegar agora o Excel e vamos dar uma vasculhada nele de algumas coisas que podem acontecer de questões aí. Seguinte, gente. Se eu fosse passar na minha escola, quando eu tinha a escola, eu passava curso de Excel, aí eu falava assim, bom, eu queria fazer um curso de Excel. O que você quer de Excel? Eu quero o básico. Eu não sei nada. Então eu quero fazer do básico até o avançado, que eu vou usar na minha empresa. Aí a primeira pergunta é, eu poderia vender um curso direto para a pessoa? Não, tá bom, vamos lá, eu vou fazer do básico ao avançado com você. A gente cobrar aí 15 mil reais aí. Assim. Então eu perguntava para ela, o que você quer? Não, porque eu quero do básico até fazer aquelas fórmulas que soma sozinho. Entendeu? Entendi. Que é do básico até o básico 2. Até o básico. O básico até o básico. Não tem nem graduação para isso, né? Não, mas você quer só somar ou você quer subir para aí também? Isso é o básico 3, né? Aí é o super básico. Super básico. Aí tem o básico premium e o básico gold. Básico prêmio de divisão. Esses são os 4 sinais já, né? O prêmio, o VIP, né? E vai até o básico master. Aí ele vai perguntar para a pessoa fala, então, é porque eu trabalho de vendedor e eu preciso somar todas as minhas vendas. Meu, em 1 hora eu passar o cara. Não tem jeito, não tem nem como enrolar. É você passar o passo a passo. Mas aí você precisa do seguinte, você acha que em 1 hora ele vai aprender a somar? Vai. Mas você acha que em 1 hora ele consegue apresentar essa planilha para o chefe dele? Não. Ele não precisa aprender a somar. Ele precisa aprender a mostrar uma planilha boa para o líder dele, para o chefe dele. Beleza, então a gente aprende formatação. Essa parte de formatação no Excel, geralmente ela não cai tanto em concurso.
O que mais cai é essa parte aqui, ó, que é básica, mas é um básico 2. Que é aqui, ó. A gente tem as formatações, né, alinhamento, blá blá blá, né? A parte de números aqui que são de datas, porcentagem e tudo mais, e aí a gente tem esse estilos aqui, ó. E aí a gente entra nesse formatação condicional. Isso daqui, cara, é lindo, é básico, mas é lindo. Por exemplo, eu quero colocar aqui, se essa soma aqui der, você leu, menos de 5.000, que fique vermelha. Entendeu? Ou quando a gente está fazendo algum cálculo em casa, assim, né? Ah, deu negativo o meu mês aqui, eu gastei mais do que eu ganhei. Normalmente dá isso, né? Aí ele apareceu vermelho. Como que eu faço isso? Você faz uma formatação, coloca formas, dependendo de uma condição, formatação condicional. E aí eu venho aqui, ó, e vou colocar uma nova regra. Eu vou falar que esta célula aqui que eu estou selecionando, né, eu vou formatar apenas as células que contenham, então, neste caso é essa daqui, o valor da célula for menor ou igual a 5.000. Se ele for menor ou igual a 5.000, eu quero formatar de cor vermelha. Vou colocar negrito. Eu não quero fundo, eu quero só a letra, negrito e vermelho. Ok. Ok. Deu certo? Não sei. Não é menor que 5.000, não é? Ou é menor, 5.000. Então vamos mudar aqui agora. Vamos colocar para Badi. Ó. Badi. Pronto. Olha que bonitinho. Então, ou seja, se ele for menor de 5.000, ele vai para vermelho. Pô, Jefferson, eu poderia colocar metas, né? Pode, velho. Se você for lá um vendedor, ó, eu tenho que vender 100.000 no mês. Mas se eu vender 70.000, tô amarelo. Se eu vender 50.000, tô vermelho. Até 50.000, tô vermelho. Você pode fazer isso. Então, você poderia, por exemplo, fazer alguma coisa, né? Então, aqui, ó, então a minha meta é 100.000, certo? O vendedor 1, o vendedor 2 e o vendedor 3, esse vendeu até agora 19.000, esse vendeu 12.000 e esse vendeu 32.000, tá? Aí eu venho aqui, né, eu posso fazer uma formatação condicional. Eu vou formatar condicionalmente e aí eu vou realçar, mas de uma maneira diferente, tá? Eu quero fazer uns backlights bonitinho. Tenho barra de dados e eu tenho escala de cor e eu tenho ícones. Eu vou colocar ícones, eu quero colocar essas formas, verde, vermelho e tal. Beleza, coloquei. Esse daqui, a minha meta é 100, mas ele tá verde já, parece que ele já bateu, né, a meta. Eu não quero, eu vou lá mudar isso aqui. Eu vou lá na formatação condicional, eu vou gerenciar as minhas regras, tá? E aí eu venho aqui agora, no meu ícone aqui, ó, vou dar um duplo clique aqui e vou mudar. Vou cair naquela mesma caixinha que eu estava antes, ó. Só que aí, ó, eu quero falar o seguinte, ó, vermelho, amarelo e verde. Verde quando o valor for maior ou igual a... Não vou colocar porcentagem, vou colocar número. Quando ele for maior ou igual a 70. Quando ele for maior ou igual a 50. E vermelho quando ele for um outro número aqui. Beleza? Ok? Ok? Tá tudo vermelho. Aí eu venho aqui, o vendedor foi lá e vendeu uma outra venda, 62.000. Olha que bonitinho. Aí foi lá e vendeu, o vendedor 1 foi lá e bateu a meta, ó. Tá com 72.000 vendido. Olha que bonito. Certo? Então eu consigo. E o mais interessante é que se eu não quiser mostrar para os outros vendedores esse número aqui, ó, eu posso ocultar. Deixar só os ícones nessa lista. Então eu consigo formatar condicionalmente. E aí o que vem na prova? O que pode vir? Então, na formatação condicional, eu posso tanto criar as minhas regras, tá? Colocar simbologia nas células, porque já caiu uma questão perguntando se dava para a gente colocar como se fossem mini gráficos nas células, né? Inclusive tem lá no inserir também tem mini gráfico.
Tem como colocar. Ó. Se eu colocar aqui, ó, ao invés de pegar essas minhas 3 células, ao invés de fazer com bolinhas, né? Ó, eu poderia fazer aqui com barrinha de Wi-Fi. Olha que bonitinho. Olha, aí a minha, olha que bonitinho. Vai fazendo. Então você colocaria aqui, na verdade, ao invés de maior que 70, você colocaria 100. E aí você colocaria 100, 80, 60, 40, você vai adicionando lá. E aí vai crescendo a barrinha. Olha que perfeito isso aqui para ver. Isso é lindo. Então é muito visual. Você bater o olho, ixi, esse aqui não está nem perto. Tá? A bateria tudo está descarregada, irmão. Aqui, ó. O segmento, às vezes, que você usa, né? Você tem vendedores, né? Que tem metas. Ó. Tem sistema que controla a meta ou não? Olha, coloca na parede, onde eles vão tomar o cafezinho. Ai, tô vermelho. Preciso ver mais. Não, tem um sistema de gestão que mostra, mas não tem gráfico. Não tem nada. Né? A percentual e valores. A maioria é percentual e valor. Né? Dá pra montar coisas legais. Então, tipo assim, tem muita coisa. Deixa eu ver se dá pra mudar os ícones aqui. Eu lembro que ia ter uma opção, mas eu não lembro como que era, que versão que era. Eu acho que era a versão do 365. Eu acho que era a versão do 365. 365 dava para você mudar a iconografia aqui. Ó. Mas eu não sei se chegaram a implantar ou não. Mas era dos mini gráficos aqui. Aqui ele não vai ter os dados aqui, então não vai dar certo. Bom, mas enfim. Então eu posso fazer essa formatação. Outra coisa que dá para a gente fazer no Excel. Esse botãozinho aqui serve para quê? Autossoma. Só serve para somar, certo? Não. Aí tá o erro. O botãozinho é, inclusive, um símbolo de somatório, mas quando você clica no cantinho aqui, ó, ele já tem média, contar números, máximo e mínimo, facinho aqui, ó. Prontos. É só você clicar. Ou, se você for no mais funções, ele vai abrir essa caixinha de mais funções. Só que você não vai lá nessa caixinha para abrir mais funções. Por quê? Você pode clicar aqui, ó, na nossa barra de fórmulas aqui, ó, você tem esse botãozinho, que é a mesma coisa. Ah, professor, eu estou procurando uma função, uma fórmula de estatística. Lá dentro de dados, fórmulas, perdão, você tem aqui separado, ó, autossoma, né? Inserir função, que vai cair naquela mesma caixinha, autossoma, usadas recentemente, financeira. Quando você clica no financeiro, você vai ter todas as funções financeiras aqui. Ó. Então, por exemplo, eu estou investindo em dinheiro e quero saber o valor futuro. Você vai ter, você tem como calcular aqui o valor futuro, né? Aqui, ó, BF, ó, valor presente, taxa, tá? Tem um monte de coisa aqui de financeiras. Lógica, olha lá, E, falso, não. Fazer essa estratégia de marcação ao mercado, de trazer para o valor presente. Sim. Ó, já vi planilhas financeiras que nem eu entendia. Meu Deus, que louco. Não, é que eu não entendo o conceito, né? Assim, na hora que você abre a fórmula, tá. Então, porque a fórmula, na verdade, gente, ó, vou pegar uma financeira aqui. Culpe dias próximos. Ai, Vamos saber o que é isso? Não sei. Mas eu sei, se eu colocar os valores aqui, ó, por exemplo, ó, colocar aqui uma data, um vencimento, uma frequência, uma base. A hora que eu abrir a função lá, que eu olhar que tem uma função, abre e fecha parênteses, eu tenho vários argumentos aqui dentro. O que é cada argumento? Então, quando você começa a entender como são transformados, então cada campo desse daqui é um ponto e vírgula que ele vai colocando lá. Então, se eu sei que a liquidação, vencimento, frequência e base, na hora que eu olhar a função, eu sei que cada um é o quê. Então, fica mais fácil. Então, não importa a fórmula que o Excel for usar. Se você souber a sintaxe, que vem o nome, que abre e fecha parênteses, lá dentro são os argumentos, você começa a entender melhor. Começa a pegar as planilhas dos outros e fala assim, tá,
Mas por que aqui ele pega a data? Ah, porque tem que calcular para saber a quantidade de dias. Ah, tá. Mas como que ele sabe a quantidade de dias? Ah, porque aqui tem o vencimento. Então aí você já começa a entender e não decorar as funções. Tá? Então, ó, eu falei para vocês, né, ó, de estatística, ó. Então esse aqui é pesquisa e referência, esse daqui é de matemática e trigonometria, esse daqui é de mais funções, e aí você tem, por exemplo, estatística. Ó. Estatística. Sabia que tem, por exemplo... Então, eu ia falar agora. Sabia que em alguns concursos ele usam para aprovação desvio padrão? Para fazer cálculo? Usa o desvio padrão para você ser aprovado ou não. Tá? Então, uma das contas, na hora que você olha lá no edital, você fala, nossa, o que é esse desvio padrão? Então, você vai ter que fazer lá uma estatística para ver se você está dentro ou não no concurso. Aí é melhor ser o resultado, né? Ninguém vai lembrar mais como faz desvio padrão. Você lembra como faz desvio padrão? Eu aprendi com você. Já aprendi também. Já aprendi em algum momento da minha vida. Eu lembro que tem um monte de somatório, aí você tem que somar um com o outro. É que assim, não é um número exato, né? Então vai depender muito da quantidade de inscritos, da quantidade. Geralmente é quando tem vaga. Esqueci o nome da vaga agora do concurso, quando não tem a vaga. Reserva? Reserva. Então quando tem cadastro reserva, aí geralmente usam Um delta perdido no meio, né? Não é. Usa mais. F0 menos F1 é Que exponencial. isso? Não se entende nada, você já Por delta. Agora olha só que legal. Vamos supor que você tenha 50 planilhas aqui embaixo. E você sempre usa o mesmo bloco de informação para fazer alguma coisa. Exemplo. Eu tenho 50 planilhas, mas sempre o nome das pessoas vão ser esses. Sempre. Nunca vai mudar. Talvez seja uma tabela de taxa, talvez seja uma tabela de nomes de cidades, não importa. Então eu pego a minha seleção aqui e vou transformá-la em uma seleção com nome. Então eu vou dar o nome desse intervalo aí de Benê. Vai se chamar Benê. Então eu posso ir lá nas fórmulas, tá? Eu posso vir aqui, ó, definir nome, ou simplesmente, tô lá no meu Excel. Tá vendo essa caixinha aqui no canto aqui, ó? Tá escrito A4, que é a primeira célula, tá? Eu vou colocar o nome aqui de beneficiários. Tá? Beleza. Vou dar Enter. Acabei de dar um nome para todas essas células aqui. Então, se eu for lá numa outra planilha agora, ó, abrir uma planilha nova. Uma planilha. Opa, excluí ela aqui. Essa planilha mesmo, vai. Deixa eu excluir, só para não ficar muito. Essa aqui, teste. Eu vou pegar nessa minha planilha e vou escrever assim, ó, eu quero contar quantas pessoas tem lá. Quantas células preenchidas tem lá, na verdade. Então eu vou colocar assim, igual ponto valores. O que eu vou escrever agora aqui? Benef. O que eu estou falando? Eu quero que ele conte os valores desse intervalo. Será que vai dar certo? Pronto. Olha que lindo isso. Eu vou lá no meu Benef agora, o Zé vai voltar, vai levar a Rosa. Fez as pazes. Eita, nós. Não fez não, tá obrigado? Rosa. Aí eu vou lá na minha página, na minha teste lá. Olha, 9. Certo? Olha que lindo isso. Então eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó, não é o meu total da festa? Então essa célula vai se chamar total T festa. Vou colocar assim, ó. Aqui não pode ter espaço, tá? Então eu vou colocar assim, tot, underline, fest. Tá? Aí eu vou pegar agora aqui, ó. Essa célula aqui eu vou chamar de tot pessoas. E vou lá numa outra e vou fazer assim, igual a tot, olha lá. Quando eu começo a escrever, já apareceu ali para mim. Tot fest dividido por tot pessoas. Pronto. Para você não ficar lá procurando onde está aquela planilha. Por quê? Porque se eu fosse fazer desse jeito, ficar procurando, pode ser? Pode, não tem problema. Vou colocar o nome dessa planilha aqui, ó, de festa. Tudo maiúsculo.
Festa. Eu teria que fazer assim, ó, igual. Qual que é a célula que está a minha festa aqui? B10 e I10. I10, tá. Então eu vou colocar assim, ó, igual festa, exclamação, I10 dividido por festa, exclamação, I. Não é I, era B? B10? Era B10 ou era C10? Já não lembro também. Tá vendo? Vou dar aí. Beleza, deu certo, era B. Tá. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que festa, exclamação, é a minha planilha. E isso daqui é a minha célula dividido pela minha planilha festa, B10. Tá? Poderia fazer assim também, ó. Igual, clicar lá no festa, clicar em cima do valor, dividir, clicar em cima da outra. Olha lá o que ele está fazendo. Só que aqui ele já está fazendo já com o nome das células, né? Por isso que eu não quis fazer assim. Mas daria na mesma. Ó. Quer ver? Eu vou fazer diferente. Ó. Igual, eu vou clicar lá no festa, vou pegar um outro número. Ó. Isso daqui vezes isso daqui. Só para a gente ver. Olha lá. Tá vendo? Mesma coisa. Eu digitei, agora eu fui lá e só cliquei em cima. Isso daqui é uma referência entre planilhas, tá? Agora, calma que a gente já está acabando, viu, gente? Fica tranquilo. Eu vou lá no arquivo novo. Quando você sair, ele vai cancelar esses nomes que você deu. Não. A não ser que eu não salvar. Se eu salvar, não, ele fica ali na minha planilha. Não, se você, tipo, não salvar, ele zera tudo. Não, mas ele tudo. Ah, vamos supor que eu salvei. É aquele arquivo só que está com os nomes, os outros estão livres. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, estou com um arquivo outro novo. Então eu vou fazer um teste assim, ó. Balancete. Então, eu vou colocar, eu vou salvar o meu balancete aqui, salvar. Lá na minha área de trabalho, na pasta INSS, balancete. Tá difícil. Nada. Ó, eu vou salvar esse aqui como, você leu, qual que é o outro nome? Vai? Salvar. A INSS é de trabalho, certo? Eu vou colocar aqui festa. Salvar. Fechei. Fechei. Não vou cancelar porque eu não vou fechar esse aqui. Tá. Lembra que a gente já fez uma pastinha do INSS aqui, ó? Tá aqui. Vou abrir 2 vezes. Aqui tem os meus 2 arquivos, ó. Deixa eu até apagar o teste aqui. Festa e balancete. Tá? Eu vou abrir balancete agora e vou abrir festa. Vou abrir os 2. Beleza? Como se eu estivesse abrindo 2 arquivos agora. Abri. No meu balancete eu quero que ele seja igual. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou ir lá no meu arquivo balancete, tá? Eu vou lá no meu arquivo festa, do balancete eu vou no arquivo festa e vou clicar lá na pasta teste. Não, é que eu quero que seja diferente, vai ser na teste mesmo. Vou pegar essa daqui mesmo, 7001, só para a gente fazer o teste. E vou dar enter. Olha lá no meu balancete, 7001. Preste atenção no que vai acontecer agora. Eu vou lá no meu arquivo festa e vou fazer aqui vezes 2, vai. Certo? Vou lá agora no meu arquivo balancete. O que aconteceu? Atualizou. São arquivos diferentes. Vou fechar. Vou salvar. Ok? Vou fechar. Festa. Fechar. Tem certeza de salvar? Não vou salvar. Porque eu alterei aqui, correto? Não vou salvar. Não sou. E agora? Errou. Porque eu não salvei. Lá no meu arquivo festa está o que lá? 7001, não 14.000, né? Então, como que a gente poderia fazer alguma coisa? Eu tanto atualizando minha planilha, ele não está fazendo nada. Tá. Vou fechar, vou salvar, tá? Viu que está errado, né? Estou salvando o meu balancete. Vou abrir o balancete de novo. Tá errado, não tá? Por quê? Deixa eu habilitar o conteúdo. Agora ele atualizou.
Por que eu atualizei o conteúdo? Porque eu habilitei o conteúdo, porque ele precisa referenciar um arquivo que está fechado. Não importa. A hora que você faz isso, ele atualiza. Então, um exemplo. O que você colocou nessa célula ali? Aqui, Colocou a forma? eu coloquei, fui lá na outra planilha, cliquei em cima da célula E. Eu vou abrir ela para depois vocês verem o que está escrito nela, tá? Vamos supor que você, isso daqui, ó, Está escrito aconteceu. nessa, né? Oi? Está escrito nessa, aí foi só uma cópia. Então, Não. eu entendi que foi uma cópia que você tinha feito. Não, você Não. não. Eu coloquei igual, fui lá na outra planilha. Eu não vi o que você Ah, tinha tá. feito. Coloquei igual, fui lá na outra planilha, cliquei em cima do que eu queria e dei Enter, tá? Então esta célula, ela é igual àquela lá, tá? Aí depois eu vou mostrar o que está escrito dentro dela. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho, vamos supor que eu tenho 5 vendedores. Isso daqui é a minha tabela de preços. Então eu tenho o vendedor 1, o vendedor 2, só 3 vendedores. O vendedor 1 meu, ele trabalha comigo desde 1997. É o vendedor mais antigo que eu tenho. Então, imagina o tamanho da carta de clientes que esse cara tem. Gigantesco. E pode ser que ele tenha clientes desde 1997. Então, por exemplo, eu sou um vendedor teu. Eu vendo para ele. Desde 97 eu vendo para ele. Ixi, vendão meu, direto, compra, sempre compra. Então, quer dizer que esse meu cliente aqui, da minha carteira, eu consigo dar até 50% de desconto em cima dos produtos que eu vendo para ele. Só que o meu vendedor 2, ele entrou agora, na pandemia aqui, ó, tá? A carteira de cliente dele é menor e eu não posso deixar ele dar 50% de desconto. Então, eu vou dar só 40% de desconto, tá? Não existe, mas enfim, só para brincar. E tem o vendedor que eu acabei de contratar. Foi mandado embora do Fabiano Rezak. E aí, eu vou dar para ele 5% de desconto. Então, os clientes dele agora vai ter 5% de desconto. Isso aqui a gente acaba beneficiando os vendedores mais antigos, é normal, geralmente a gente faz isso. O vendedor mais antigo tem mais flexibilidade, porque ele sabe até onde ele pode dar desconto. Os vendedores mais novos, não. Então, quando você faz isso, imagina o seguinte, 3 vendedores, beleza, fim do mês você vai lá e paga. O que você vende lá? Todo tipo de instrumento. Instrumentos e equipamentos de áudio. Beleza. Guitarra, você vende? Beleza. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a guitarra, ela custa R$ 2.800. Aí, com o desconto de 50%, vai para 1.400. Então, eu vou lá na planilha dele, 1.400. Entra. Vou na planilha dele, 1.700. Vou na planilha dele, 2.500. Você imagina, se eu tivesse 20, 30 vendedores no final do mês fazer isso? É absurdo. Então, o que eu faço? A minha tabela de preço, eu vou colocar lá 2.800 na minha guitarra. Esta célula que tem na planilha do meu vendedor 1, o que vai fazer? Ele vai dar desconto em cima desse valor aqui. Então, eu não preciso fazer várias planilhas. Essa planilha vai ficar sempre com eles. A única coisa que eu vou falar no começo do mês, pego minha tabela de preço, mando por e-mail e falo para eles, salva na sua área de trabalho. E aí eu deixo sempre linkado com a minha área de trabalho. Ó, salva sempre na área de trabalho. Então eu mando o e-mail do meu vendedor, ó, tá a tabela de preço de novembro aí, ó. Salva na sua área de trabalho. Aí ele vai salvar, tem a hora que aparecer para substituir, manda substituir. A hora que ele abre a planilha dele, vai vincular com a tabela de preço que você mandou. É o que aconteceu aqui agora. Olha que fantástico. Não precisa fazer uma planilha para cada vendedor. Isso economiza milhões de tempo, né? Se você mudou o preço de alguma coisa ou não, de um mês para o outro, às vezes tem meses que não muda o preço, não, muda todo mês o preço. Mas não vou mudar o preço esse mês, vou manter. Ó, segue a planilha de novembro, você manda a planilha de novembro, cara, sem mexer nada, você não tem trabalho nenhum, todos os vendedores estão disponíveis atualizados de novembro. A única coisa que vai mudar lá é a cabeçada, tabela de novembro. Pronto. O que eu fiz aqui?
uma referência. Posso fazer uma referência entre as planilhas e uma referência de arquivo externo. Uma referência de uma outra pasta de trabalho. O que eu fiz para fazer isso? Vamos lá, deixa eu só abrir e vocês vão ver aqui, ó. Eu vou pegar esse 233 agora, tá? Vou pegar esse aqui. Então eu vou lá na minha outra planilha. Eu vou pegar agora lá, igual. Vou clicar lá na minha outra festa. Vou clicar lá em cima da célula e vou dar Enter. Olha só. Agora vamos ver o que está escrito aqui. Clicar 2 vezes. O que ele fez aqui, ó? Ele falou que o nome, ó, entre colchs, o nome do meu arquivo se chama festa.xlsx. O nome da minha planilha, né? Esse aqui é o meu arquivo. Isso daqui é a minha planilha. E isso daqui é a minha célula travada. Nunca vai mudar, sempre vai ser H6. Toda vez que você vê esse cifrão, é um H6 e ele é bloqueado. Nunca muda. É isso. Vai vir sempre travado. Sempre travado. Quando faz isso, sempre vem travado. Tá? Porque ela não pode mudar, né? Porque ele está referenciando uma outra que não está sendo mudada, né? Nem o 6 vai mudar? Não, nem o 6 nem o H. É sempre assim, ó. Pensa assim, ó. Estou travando o H. Estou travando o 6. Sempre faz assim. Eu posso mudar aí e vai alterar onde ele vai buscar a informação. Exatamente. Ah, sim, se você alterar É, em edição, sim. Sim. Certo? E aí, toda vez que o cara buscar esse arquivo novo lá, ele vai atualizar. Porque abriu, habilitou, já foi. Vamos falar de novo essa questão da atualização. Mudei o valor lá, mas... Mudou? Aí é o seguinte, se as duas estiverem... Então vamos lá. Se as duas estiverem abertas, mudou o valor, não muda não. Acabou. Tá, se as duas estiverem abertas, muda instantaneamente. Muda instantaneamente. Tá. Talvez, na hora que você chegue aqui, ele esteja com o valor, na hora que você der um Enter, um Delete, fazer alguma alteração e atualize sozinho. Tá? É questão do Windows mesmo, né? Que às vezes é um pauzinho. Não é que vai acontecer isso, mas acontece. Então você faz alguma alteração, ela atualiza. Se você está com... Então vamos pensar que esse aqui é o balancete, tá? Então se o balancete que está mostrando o valor for fechado, fechei, altero toda a minha planilha. Ah, vamos fazer aqui, para ficar mais fácil o exemplo. Fechei. Alterei. Fechei. A hora que eu abro esse, ele vai buscar esse aqui que está fechado, certo? Vai estar desatualizado. Ele precisa dar aquela mensagenzinha lá, habilitar conteúdo. Na hora que você clicou no habilitar conteúdo, aí ele busca. Tá? Mas vamos pensar assim, os dois estão abertos. Mudei, mudou. Ok? Tranquilo. Fechei essa daqui. Mudei fiz alguma alteração, salvei. Vim nessa aqui e abri de novo. Na hora que ela abrir, ela já busca, como está aberto, já aparece atualizado. Tá? Alterei, as duas abertas. Alterei, alterou. Alterei alguma coisa, alterou. Fechei essa daqui, está alterada já. Então, na hora que você salvar, já altera. Agora, olha só que interessante. Vamos supor que eu fiz isso aqui e está 2.800. Está aqui mostrando 2.800. Certo? Salvei. Aí eu venho aqui e mudo para 3.000. Agora está 3.080. Aí alterou aqui, certo? Porque as duas estão abertas. 3.080. Só que na hora que eu for fechar essa daqui, eu clico no não salvar. Qual é o valor que vai estar na hora que eu abrir ela de novo? 3.080, porque ele busca de lá. Não está nela. Né? O que está nela é a função. E se tu fechar aquela lá sem salvar, deve acontecer o que eu Aí vai atualizar de novo. Beleza? Tranquilo? Só quando fechar essa e abrir de novo, né? Quando fechar, isso mesmo. Tá? Então é isso. Então eu posso linkar, tá? Tanto uma planilha externa, uma pasta de trabalho externa. Eu tenho outras maneiras, tá? Por exemplo, o Excel consegue, por exemplo, você tem um sisteminha lá, tá? Então, dependendo de como o sistema é implantado, eu consigo fazer o Excel buscar informação dentro do sistema dele. Lógico, se for aberto, tem uns que não deixam. Então, o seu banco de dados, dependendo do seu banco de dados,
Eu consigo fazer planilhas só buscando dentro do sistema, mudando automaticamente. Acho que as ERPs já dão todas essas condições, né? Ou não? Alguns não, cara. Alguns, dependendo da política de contratação, eles bloqueiam. Eles bloqueiam. Porque é assim, é você ter todos os seus dados, né? Então, geralmente, por exemplo, o meu sogro, ele fecha um pacote que não é tão caro, mas não é barato. Então, por exemplo, ele fala lá R$3.000 por mês para cuidar da tua empresa. O banco de dados é dele. Enquanto você estiver com ele, o banco de dados é dele. Se você, tipo, parar de pagar ele, o banco de dados é dele, ele leva embora. E a única coisa que vai ficar lá dentro são as finanças, as coisas, mas dados, por exemplo, de clientes, cadastro, ele leva tudo embora. Por quê? Porque os caras, na hora que contrata, preferem assim, fica muito mais barato. Então ele leva o banco de dados dele, aí ele só exporta os dados. Os dados, sim, deu nome, na planilha, beleza. Mas o banco de dados ele leva embora. Então, assim, vai depender muito de como você contrata. Então, por exemplo, tem empresa que fala, não, eu quero que você faz, e quando você largar, o banco de dados fica aqui, tudo implementado já, busca de preço. É que é um dos conceitos de ERP exatamente ser fonte tudo aberto, né? Exatamente. Ser open source. Sim, exatamente. O nosso lá é Bling. Qual? Bling. Bling? Bling. Não conheço. É que assim, sou bem de sistema, sou bem cru mesmo. Você falou que um arquivo tem que estar no mesmo computador que o outro. Não necessariamente, pode estar numa rede. Essa pergunta. Pode estar numa rede. Se for de uma Eu ia rede, perguntar também. isso também. Pode estar numa rede, normal. Ele pode estar no servidor e buscando. Ou pode estar até na nuvem, não pode também? Ou não? Porque às vezes eu recebo um material de fornecedor que vem com as planilhas de Excel, perguntando se eu quero atualizar. Então, Se eu mas quero aí- habilitar, ele atualiza com os preços. Mas vai depender do teu Excel, qual Excel você tem. 2016 para 2016 ou 2019 ele já sobe. 2007, por exemplo, não tem. Então é isso. Então essas planilhas que eu recebo que me dá a opção de atualizar, ela está fazendo isso. Exatamente. Muito legal. Tá vendo? Agora, na hora que você clicar, é que às vezes, dependendo da empresa, eles bloqueiam, né? Não deixa você clicar em cima da célula, né? Sim, vem Fica tudo lá, bloqueado, mas você eu não tenho a vê. opção de atualizar. Eu Sim. pego tanto a disponibilidade deles como o valor atualizado. Isso mesmo. Aí ele Estoque. deixa lá uma planilhinha lá em nuvem e aí vai atualizando. O que mudou hoje na informática antiga, da informática de 97, é justamente essa conectividade com a nuvem, entendeu? É a gente ter as coisas mais conectadas. Então, o que mudou de lá para cá, se você pegar o Windows 95 até hoje, o que mudou do Windows 95 para cá? Conectividade. Né? É a parte de tecnologia de conexão, porque o resto do Windows continua praticamente igual, manipulação de arquivo para linhas básicas e tudo mais. Tá? Ó, então a gente tem alguns exercícios, quero que vocês façam em casa. Próxima aula a gente resolve todos em sala. Já vamos tentar fazer o máximo para a gente fazer depois. Lá no finalzinho, antes da prova, eu acredito que dê para a gente. Eu acho que vai sobrar uma meia aula, sabe, depois do intervalo, para a gente fazer uma revisão. Não prometo, mas se sobrar essa meia aula, a gente vai fazer um catadão, tá? Eu vejo se eu faço algumas questões a mais, para a gente fazer um simulado, sei lá, alguma coisinha bem diferente, beleza? Para ir na prova e gabaritar mesmo. Na última prova, vou bem no Excel. Só que tomei pau por causa do negócio de mudar a cor da planilha lá embaixo. Foi sobre um negócio aqui. Foi da polícia, não foi? Não, TJ. TJ. Porque... A gente sabia tudo, mas... Cara, é uma coisa muito boba, né? Cor da guia. Eu nunca... Eu sei porque, assim, minhas planilhas financeiras são todas por cor. Porque eu prefiro. Eu identifico mais fácil. Mas eu nem imaginava que tinha isso. Pra você pra que confusão. E aí perdi uma questão por causa disso. Tem coisas, cara, que a gente só... Eu só sei porque eu usava isso na vida. Mas eu falo assim, era só pra derrubar o povo mesmo, porque não tem